Ao nosso lado, José Boaventura, ele que é o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Vigilância, é o nosso convidado de hoje, sempre abordando temas de fundamental importância para a categoria dos vigilantes em todo o Brasil. Pedi para você uma atualização em relação ao Estatuto Vigilante, né, a sua regulamentação, né? Esse processo aí, esse ano inclusive a lei está completando, né, um ano, ainda sem decreto. Queria que você atualizasse para a gente como é que está. Pronto, Fábio, nós comemoramos agora, no dia 9, essa semana, há 2 dias, né, a sanção pelo presidente Lula da Lei 14.967, o chamado Estatuto da Segurança Privada. Está valendo, as empresas estão submetidas já a essa lei, os trabalhadores já estão submetidos a essa lei, tanto que, por exemplo, o colega não está fazendo mais reciclagem, está fazendo atualização, né? A Polícia Federal já está fiscalizando as empresas clandestinas, já está punindo as empresas clandestinas. Empresa clandestina, quem continuar fazendo serviço clandestino, não somente paga multa, mas se estiver utilizando arma, vai responder criminalmente. Quem organiza o serviço, ou seja, o cabo que organiza o serviço, como também o tomador de serviço. Então imagine, para traduzir de forma melhor, um supermercado contrata lá um grupo para fazer segurança, etc. Quem é o dono desse negócio vai ser punido e o supermercado também vai ser punido, tá certo? Então, isso já está valendo, já está funcionando. Nós estamos aguardando a regulamentação, porque tem algumas coisas, algumas matérias na lei que precisam de regulamentação, de detalhamento, né, para que a Polícia Federal possa ter orientação de como agir, para que o setor, empresas e trabalhadores tenham uma orientação de como agir. Obviamente, isso depende do governo federal, do governo do presidente Lula. Nós temos acompanhado, participado dessas discussões, inclusive, em algum momento, questionado algumas coisas. Nós somos contra algumas coisas que estão na proposta de regulamentação, já dissemos isso. Tem uma proposta, por exemplo, lá, de que se o vigilante ficar fora da atividade, fez o curso, mas ele vai trabalhar de ônibus, por exemplo, durante 10 anos, e ele quiser voltar, tá certo? Ele tem que fazer um curso novo, totalmente novo, né? A gente é contra isso, porque entende que qualquer área que você faça uma formação, ela serve para a vida inteira. Agora, a atualização é outra coisa. Você pode e tem de fazer a atualização, tá? Mas, de qualquer forma, nós estamos aguardando a regulamentação, acompanhando, participando, conversando com o governo, cobrando do governo, do presidente Lula, que regulamente. Mas isso não implica alguém dizer assim, não, mas a lei só não está valendo ainda. Está valendo. Tem de ser respeitada, tem de ser obedecida, tá certo? Agora, melhor com o decreto regulamentador, depois a Polícia Federal com as portarias também normatizadoras, tá certo? E, consequentemente, um novo tempo. Agora, quero salientar uma coisa importante aqui, os efeitos dessa lei, que lá atrás, quando a gente comemorou, há um ano atrás, lá no Palácio do Planalto, com o presidente Lula sancionando a lei. Só no primeiro semestre desse ano, né, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, aquele anuário que divulgou as cidades mais violentas do Brasil e dados sobre a violência no Brasil, tem um capítulo sobre segurança privada. E nesse capítulo ele diz o seguinte, que só no primeiro semestre de 2025 nós tivemos um crescimento de emprego na nossa área de 10%, ou seja, de mais de 50 mil vigilantes, empregos formais, registrados, regularizados, etc. E isso, claro, é feito da lei, é feito de áreas que a gente pode atuar agora, a área de transportes, a área de conservação ambiental, a área de guarita, legalmente a área de guarita, de prisões, etc. É feito, e a regularização de quem está fazendo segurança clandestina. É feito da lei, geração de emprego, que se contrapõe a um movimento de perda de emprego. Agora, essa semana, por exemplo, nós estamos vendo o Banco Itaú demitindo bancários, e aqui quero manifestar nossa solidariedade aos companheiros e companheiras bancárias, aos trabalhadores e trabalhadoras, parceiros dos sindicatos dos bancários aqui de Brasília, da Contraf, Confederação dos Bancários, mas dizer que quando o banco fecha, ele demite vigilantes e pessoal terceirizado de limpeza, por exemplo. O bancário ele pode ser alocado para outro setor, mas o trabalhador terceirizado perde emprego. E aí, nessa perspectiva da nova lei, nós estamos abrindo outras, com a perspectiva de abrir outras áreas de atuação, a gente tem
equilibrado um pouco essa balança, né? Perda de emprego e geração de mais emprego, ganho de alguma forma ou de outra, alguns empregos muito importantes para a nossa categoria. Então, se por um lado a tecnologia, a conjuntura tira emprego, Exato. banco, transporte de valores Lado, e etc. Por outro lado, a lei, aquela lei que nós defendemos, ela está gerando mais empregos, né? E isso para a gente é importante que esse dado possa vir a público, tá certo? Para que a gente possa dizer o quanto foi acertado a gente defender a aprovação no Congresso Nacional do Estatuto da Segurança Privada e a sanção dela pelo presidente Lula. Enfim, temos muito o que comemorar com o ano do estabelecimento da lei, o Estatuto da Vigilância, já trazendo esses frutos, né, Boaventura? Sim, sim. E é claro, isso fortalece a nossa luta, fortalece a luta dos nossos sindicatos. Quero aqui parabenizar o companheiro Paulo Quadros e toda a diretoria do Sindicato dos Vigilantes de Brasília pela assinatura da convenção coletiva, primeiro pela resistência, né? Porque poderia ter assinado essa convenção coletiva já lá atrás, em janeiro. Só que a condição que os patrões colocaram para assinar era de abrir mão de conquistas importantes para a nossa categoria aqui no Distrito Federal. E nós não pudemos abrir mão de conquistas. Conquistas que estão na convenção coletiva são conquistas que a gente tem de levar para a vida inteira. Então, parabéns aos companheiros. Então, e essa luta das convenções, das negociações coletivas, aliada com a nova lei, aliada com um governo Lula que tem permitido um ambiente de facilitador para o processo de organização dos trabalhadores, para o fortalecimento dos sindicatos. No período do governo Bolsonaro, tanto as medidas do governo como as medidas e os patrões respirando essa sensação de fortalecimento, foi um período terrível, inclusive na tentativa de acabar com o sindicato, de fechar o sindicato. Os sindicatos que resistiram, tá certo, estão aí porque são, de fato, comprometidos com os trabalhadores e guerreiros. Tá certo? Então, nós estamos vivendo um momento muito valioso de oportunidades, eu digo inclusive de oportunidades, porque a lei traz oportunidade de mais empregos, o ambiente político, o ambiente com o governo Lula também facilita um pouco a organização dos sindicatos. E diga-se de passagem, é bom dizer com todas as letras aqui, nós conseguimos 30% de periculosidade no governo Dilma, nós conseguimos colete à prova de bala no governo Lula, nós conseguimos anticalote nos contratos federais, né, no governo Lula, tá certo? Nós conseguimos o Dia Nacional do Vigilante no governo Dilma, e aí a gente passou 4 anos, ou mais de 4 anos... No deserto. Né? No deserto, né? Temer e Bolsonaro só perdendo. E aí um vigilante me aponte uma conquista que nós tivemos nesse período e nós não vamos encontrar nenhuma, tá certo? Então, o momento é um momento positivo, mas as coisas também não caem do céu, Fábio. Exato. As coisas não caem do céu. As coisas dependem muito de fortalecimento dos nossos sindicatos, né? E parabéns mais uma vez aos nossos bravos companheiros aqui de Brasília, aos vigilantes e às vigilantes de Brasília, né? Fortalecer o sindicato, enxergar a importância da participação de cada um nessas lutas, a aposentadoria, o salário, o emprego, a absorção de trabalhadores de todas as cores, da diversidade. E nós temos aqui um crescimento, esses dados do anuário, inclusive, apontam isso. Hoje nós já temos no Brasil 15% de mulheres na nossa atividade, então há um espaço para isso. Brasília tem 20%, né? É bom que traga esse Brasília em função da lei aqui do GDF, que obriga a contratação de pelo menos 20% de mulheres. Brasília já atingiu esses 20%, mas eu acho que podemos mais, tá certo? E as mulheres têm um papel importante nisso, de participar dessa luta para ocupar o seu espaço, né? Estados do Brasil, infelizmente, estão com esse índice muito baixo. Tem estados aí com 5%. Ceará está com 5%. Outros lugares estão com índice muito baixo de mulheres, né? Portanto, são lutas, são espaços que a nossa categoria tem aí pela frente, que a gente sabe da importância de ter lideranças sindicais comprometidas, de ter lideranças sindicais firmes, de ter lideranças sindicais que enxerguem
os desafios que a nossa categoria tem. E ter uma categoria como nós temos, os vigilantes, que são os guerreiros, que são os lutadores, que somos, de fato, cientes do nosso papel e da nossa importância, né? Eu só queria salientar uma última coisa aqui, porque eu falei demais hoje. A lei traz alertar, inclusive, isso e valorizar isso. A lei traz uma mudança, Fábio, extremamente significativa para a gente, para o nosso papel. Que acolá sempre diziam, e a lei de 83 tinha esse princípio de que a tarefa do vigilante nos locais de trabalho era proteger patrimônio. Isso significava, por exemplo, no banco, proteger dinheiro e as pessoas em segundo plano. Nos hospitais, nas escolas, também proteger cadeiras e paredes. Né? O que é que a lei, o Estatuto da Segurança Privada traz? No seu artigo 3º, a tarefa dos vigilantes, escrito de outra forma, mas traduzido mais ou menos assim. A tarefa dos vigilantes é, primeiro, proteger a dignidade da pessoa humana, proteger a vida, terceiro, interesse público, observando-se as regras das relações de trabalho. Portanto, se alguém perguntar para você, colega vigilante, hoje, o que é que você faz, qual é o seu papel no hospital aqui de Brasília, nas escolas aqui de Brasília, no banco aqui de Brasília, nos órgãos públicos aqui de Brasília, proteger a dignidade das pessoas, proteger a vida e o interesse público. Portanto, patrimônio fica em segundo plano. Tá? Isso para a gente tem um significado precioso demais. Isso que você está colocando aqui, Boaventura, é extremamente pontual e importante, porque justamente nesta semana o governo do Distrito Federal sancionou uma lei em relação ao trabalho da vigilância nas unidades de saúde, UPAs e hospitais, e a lei ela diz o seguinte, que o papel fundamental do vigilante é cuidar do patrimônio, para que ele não seja dilapidado, quebrado, entre outras coisas. E a lei que chega agora, ela amplia esse trabalho do vigilante, porque ele passa a também cuidar da segurança dos pacientes, dos usuários do sistema de saúde e dos funcionários que ali trabalham. E é o que a gente colocou, através até da direção do sindicato, como se isso fosse novidade, porque o vigilante já exerce esse papel há muito tempo, tanto que durante a pandemia o vigilante do Distrito Federal foi considerado categoria essencial pelos serviços prestados. E a nova lei ainda diz assim que o vigilante ele vai precisar fazer uma série de cursos, vai precisar evoluir para que ele consiga desempenhar esse papel de forma humanizada, como se anteriormente isso não acontecesse, como se hoje isso não acontecesse. O vigilante, via de regra, ele não cuida só do patrimônio. Aqui em Brasília, só para dar um exemplo, dentre tantas outras coisas que ele faz, que talvez na teoria não esteja ali estabelecida, ele é aquele que conduz o acesso de pessoas ao hospital, é ele que faz essa triagem, né? Então, essa lei foi sancionada esta semana e vem de encontro a isso que você está dizendo, né? O papel do vigilante na sua essência. Não, na verdade eu considero sempre positivo, porque vai no caminho daquilo que humanamente, que a civilização caminha e busca da gente. E você fala de alguns exemplos do que o vigilante faz nos hospitais, por exemplo, mas eu conheço o caso de vigilante que já fez parto, né, em maternidades, né, chega a paciente lá, já na porta do hospital, descendo da ambulância ou descendo do carro, e ele ajuda lá, fazer no sentido de ajudar, tá certo, numa situação dessa. É o vigilante que também está no cemitério, entendeu? Então, na vida nossa, eu sempre digo que o vigilante está desde a maternidade ao cemitério. Exato. E essa compreensão do papel de cuidar das pessoas, né? Paciente que chega aos hospitais com seus dilemas, com suas agonias, tá? E às vezes o vigilante tem um jogo de cintura muito grande, que é o emocional da pessoa que chega lá, do parente da pessoa que está lá doente, né? Naquele instante, naquela agonia, a necessidade do médico de ter tranquilidade para fazer o atendimento, ou seja, ele lida com essas duas situações antagônicas de quem quer estar junto ao paciente e do médico que quer ter aquele espaço para poder trabalhar.
e lida muito bem, negociando, aconselhando, ajustando. E claro, essa lei do DF, mais o Estatuto da Segurança Privada, mais o papel dos sindicatos, nos ajudam a mostrar que a gente está caminhando num sentido civilizatório melhor e vai nos ajudar, inclusive, a melhorar o treinamento, sim, porque eu preciso de mais treinamento, preciso de mais equipamentos para cumprir bem a minha tarefa e, às vezes, substituir algumas coisas. Por exemplo, em determinado momento, e é bom que se diga isso aqui, tá certo? O curso de tiro, né, o peso do curso de tiro, a quantidade de disparos nos cursos de tiro, talvez não seja necessariamente tão grande, tá certo, em relação a matérias humanizatórias, né? Ou seja, então esses princípios vai nos levar às vezes na preparação, no aperfeiçoamento que nós fazemos, tá certo? Você considerar o que é que tem mais peso, atirar, né? Ou lidar com as pessoas, aprender a melhorar a lida com as pessoas, com seres humanos, entendeu? Então é isso que sem dúvida, a gente está vivendo um momento muito especial e essas coisas tendem a nos ajudar, tá certo? A melhorar para a gente mesmo, enquanto seres humanos, né? E também enquanto profissionais, tá? De uma forma a mais dignificadora da nosso papel e nossa existência aqui nessa quadra da história. Perfeito. Boaventura, a gente agradece a sua presença dentro do nosso Sindesv Entrevista e com certeza em breve estaremos aqui novamente, é um convite sempre reiterado com você, sempre muito bem-vindo, porque quando você aqui está, de certo, a gente tem atualização, as ponderações importantes para o dia a dia da nossa categoria. Eu agradeço e sei, Fábio, que eu falo aqui nesse espaço do Sindesv, dos Sindicatos Vigilantes do Distrito Federal, mas é um espaço que chega aos vigilantes de outros cantos do Brasil. Às vezes, as redes sociais e o trabalho que vocês fazem aqui chega lá no norte, chega na minha Bahia, chega no sul, chega no sudeste. E eu digo isso porque a gente chega nesses locais, eu viajo, estava em São Paulo a semana passada, semana que vem vou estar em Alagoas, e eu chego nesses locais e as pessoas, olha, importante, tá certo, ou nos ajuda, ou fazem crítica também. Sim. Olha, acho que podia falar dessa forma, etc. Ou leva essa mensagem. Ontem eu dizia para Chico Vigilante, numa oportunidade que a gente conversou, eu trago muito recado dos nossos colegas para Chico Vigilante, tá certo? Diga, Chico, é importante, que a presença dele, a ajuda dele, etc. Então, ou peça a Chico para encaminhar isso, etc. Então, trago muito recado dos colegas para o Chico Vigilante, para a nossa luta, e Chico como um representante, como um interlocutor das nossas lutas, e aí não só dos vigilantes do DF, mas também dos vigilantes do Brasil. Eu agradeço muito e, com certeza, sempre que estiver aqui em Brasília e tiver a oportunidade desse convite, estarei à disposição aqui de vocês. Perfeito. O Sindesv Entrevista de hoje conversou com José Boaventura, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Vigilância.